Ele já está com a gente conectado aqui na primeira edição do Central 98. Barbie, bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Carol. Bom dia, Joãozinho. Bom dia Aí para toda a nossa audiência da 98. Vamos falar de alta de juros e dominância fiscal. Estão preparados para esse papo difícil? Eu ia falar. Ai. Primeiro a gente precisa da aula, né? Porque para entender o que é o risco da dominância fiscal, a alta dos juros, a gente acompanhando aqui, né? Essa alta da taxa básica de juros, Copom aumentando, já era esperado, a gente sabia que ia ter uma alta, veio aí um ponto percentual, mas o que seria esse risco da dominância fiscal? Você já falou disso há um tempo atrás, mas vamos dar aquela aula para a gente entender e depois a gente pensar em como é que a gente coloca isso no nosso dia a dia, viu? Vamos lá, Carol. Eu lembro de ter publicado aqui uma coluna na 98, lá em 24/10/2022, trabalhando com futurologia e desenhando 3 cenários possíveis na véspera do segundo turno para o que poderia acontecer com seus investimentos, caso cada presidente ganhasse. E um cenário daqueles que eu tracei lá atrás é o cenário que tem, de fato, se desenhado cada vez mais claro aqui nesses últimos dias, tá? Eu falava naquele período que se o Lula ganhasse e a gente tivesse uma equipe, principalmente uma equipe econômica, que naquela época ainda não tinha sido identificada, né? Que fosse descomprometida com a questão fiscal, né? Ou seja, gastos do governo maiores do que suas receitas, a gente teria, e eu vou colocar entre aspas o que eu falei naquela época, olha só, um mandato nesses moldes teria resultados similares aos do governo de Dilma Rousseff, com impactos catastróficos para a economia, inclusive possibilidade de altas taxas de juros, como as que temos observado na Argentina. Na época, a Argentina estava numa situação, inclusive, muito difícil. E esse cenário seria desfavorável para investimentos em renda variável no Brasil, com um espaço para ganhos em renda fixa. E olha só, o Copom acabou de aumentar a taxa de juros em 1%, como a Carol falou, para 12,25% ao ano. E ainda, né, sinalizou que podem haver 2 novos aumentos no futuro e que a Selic deve se aproximar a 14,25%, que, olha só que interessante, é exatamente o valor do pico identificado no governo Dilma Rousseff, ou seja, as minhas previsões estão chegando muito próximo, né, de se realizar. E o que eu falava naquele período, né, e tenho comentado muito aqui com vocês, o que é essa dominância fiscal que a gente está falando? Olha só, imagina que a economia é um corpo humano, né? Se você ingerir muito mais calorias do que gasta todos os dias, você vai, invariavelmente, acumular gordura ao longo do tempo e a sua saúde vai ficando comprometida, tá bom? O que acontece nesse fato, né? A taxa de juros é um remédio para controlar esse excesso de peso do governo. Então, ela ajuda, em alguma medida, a controlar a inflação, a controlar a pressão do governo, digamos assim. Só que quando você vai administrando doses mais altas de taxa de juros, eu tenho um risco de que os efeitos colaterais do remédio sejam superiores aos efeitos desejáveis daquele remédio, entendeu? E isso é mais ou menos o que acontece na dominância fiscal. Para vocês terem um exemplo, o governo tentou sinalizar ali, demorou muito tempo para sinalizar um corte de gastos que é na casa de 70 bilhões de reais para 2 anos. E junto com isso, demonstrando inclusive seu descompromisso fiscal, ele acenou também com a promessa de campanha, que é de isentar as pessoas que ganham até R$5.000 por mês do imposto de renda. E a gente sabe que isso é 90% da população e que dificilmente, né, seria possível compensar essa perda de receita da arrecadação com quem ganha até 5 mil, com quem ganha mais de 50 mil, que era o que o governo estava sinalizando que iria fazer. Obviamente que as pessoas que ganham muito mais, inclusive elas têm manejo das suas finanças e podem mandar o dinheiro para fora do país. E aí essa situação pode se converter em perda de receita. Então esse risco fiscal que foi agravado por essas condições gera inclusive uma necessidade de aumento ainda maior da taxa de juros. Só esse 1% de aumento da taxa de juros significa cerca de 50 bilhões de reais por ano que o governo vai ter que gastar a mais para rolar a sua dívida. E olha só, ele não anunciou um pacote de 70 bilhões para 2 anos, ou seja, só o aumento de 1 ponto percentual na taxa de juros já acaba com qualquer esforço do governo de cortar gasto. E é isso que a gente chama de dominância fiscal. A situação é que a taxa de juros, ou o poder do Banco Central de fixar taxa de juros, vai chegando até um certo limite, que se o Banco Central aumentar mais ainda a taxa de juros, ele piora a condição fiscal. E aí, perdendo-se o poder da política monetária, só sobra o poder da política fiscal. E aí a gente entra numa situação que é um vício, né, um ciclo vicioso, que é muito difícil de se recuperar. Esse cenário é muito positivo, está se agravando rapidamente e a gente precisa
proteger as nossas carteiras e pensar um pouco melhor em como que a gente vai lidar com as nossas finanças pessoais, porque senão a gente pode ser pego aí de mãos abanando nesse período. Essa é a grande pergunta que eu ia te fazer, viu, Samuel? O que a gente faz nesse momento? Porque tem coisas aí que a gente não vai conseguir controlar, né? Mas eu aqui, Carol, Joãozinho que tá aqui comigo, nosso querido ouvinte que tá acompanhando o Central 98, primeira edição. É o momento da gente fazer o quê com o nosso orçamento pessoal familiar? Olha, quando os juros são mais altos, se endividar é o pior problema. Então, assim, o ideal é, neste momento, não se endividar, porque com os juros variáveis, o custo da sua dívida vai ficar cada vez mais alto. Se você tem capital, tem dinheiro, você precisa proteger seu patrimônio, porque a inflação vai corroer uma grande parte desse dinheiro, então você precisa aprender a diversificar. Primeiro, títulos públicos atrelados ou indexados à inflação são interessantes para proteger seu patrimônio ao longo do tempo. Recursos em moeda forte, investir fora do país, está se tornando cada dia mais essencial, porque a situação brasileira está se deteriorando, a gente já vem falando disso há algum tempo, então diversificar investimentos para fora do Brasil é uma necessidade. Outra coisa que é importante se fazer é investimentos, por exemplo, atrelados a imóveis, porque isso, de certa forma, carrega o valor da inflação junto com eles, tem um potencial de valorização e fazem um pinga-pinga, né? Fazem cair dinheiro na sua conta todos os meses, o que vai te ajudar a comprar ativos em renda variável, principalmente a preços muito descontados nesse período. Então, algumas dessas são estratégias interessantes para você proteger seu patrimônio, fazer ele render um pouco mais e te proteger dessas situações complicadas que estão acontecendo na economia brasileira e que, se não tiver uma grande mudança de diretriz aí, a gente vai enfrentar momentos muito difíceis nos próximos anos. Tá aí, gente. Dinheiro Zen toda segunda-feira aqui no Central, primeira edição com o Samuel Barbie. O nosso tempo aqui é curto, mas você acompanha ele também nas redes sociais. Isso aí, pessoal. Tamo junto. SS Barbie nas redes sociais ou dinheirozen.com. E eu espero vocês. Acompanhamos aí semanalmente todas as questões econômicas para fazer você ficar mais rico, mas ao mesmo tempo com a cabeça, com a consciência tranquila. Tá aí, segunda-feira que vem tem mais. Valeu demais, obrigado.